Eu tenho uma outra história. Agora é o Anderson, ele comprou um carro. Presta atenção nisso aqui. Seminovo, financiado. Grande problema. A loja não regularizou a situação desse veículo. O Anderson foi enganado. O antigo dono desse carro também, porque ele só vendeu o veículo por R$ 43 mil porque ele queria pegar essa grana para ajudar o irmão dele num tratamento contra o câncer. A oficina não deu o dinheiro para o antigo comprador e não regulariza a situação do novo. Que loja é essa, hein? Que loja de carros é essa? Vamos ver. O turno do consumidor está chegando no Imirim. Nossa reportagem é sobre venda e compra de automóvel. E a pergunta é, você lembra do que eu sempre falo? Vai comprar um carro? Primeiro passa pela vistoria, vê se o carro não tem problemas, vê se a documentação está em ordem. Só pega o carro na hora da transferência, pega o recibo de transferência para você garantir seu direito. Veja se o carro não tem multa, porque senão você pode se ver na situação do Anderson. Essa história do Anderson é do Arco da Velha. Olha que eu já vi muita coisa na minha vida, mas um rolo armado como esse eu não tinha visto ainda não. Como é que vai, Anderson? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Mais ou menos, né? É, Você estava querendo um carro. exatamente. E aí um amigo te indicou o Jonathan. O Jonathan, que era sócio de uma agência de veículos chamada Velocita Veículos na Avenida Direitos Humanos. A Avenida Direitos Humanos, que fica aqui na Zona Aí Norte. do Mirinha. Aqui no Imirim também. Bom, o carro era esse. Exatamente. O Honda Fit que vocês estão vendo aqui. Esse carro aí. Que ano ele é? 13 e 14. 13, 14. Você olhou o carro, gostou do carro, disse, esse é meu. Sim, Só que você não tinha como pagar o carro à vista. à vista não. Precisava fazer um financiamento. Exatamente. Tá. E aí o Jonathan disse o que pra você? Falou que ele era sócio de uma agência, que essa parte do financiamento que ele iria providenciar junto à agência que ele era sócio. Inclusive o Jonathan, dono da agência junto com ele, sócio. Então são dois Jonathan. São dois Jonathans, isso exatamente. Um sócio do outro, Um sócio de do acordo com o que ele te dizia. Exatamente. Tá. Aí, Era a conversa dele. Estão vendo aí, era a conversa dele. Aí ele fez o financiamento do carro. fez o financiamento do carro, Você tá pagando as parcelas. estou pagando as Quantas parcelas. parcelas? 48 de 1.043. 48.043. Você deu uma entrada? Dei 20 mil. Tá caro esse carro, hein? É. Que financiamento caro, hein? 20 mil mais 48 de mil. O carro tá ficando em 50, 68 mil. 68 mil por aí. Tá muito caro. Os juros, infelizmente. Bom, então, por aí, quando os juros estão muito altos, você precisa ver a taxa de juros, porque pode ser que tenha aí uma taxa de retorno para a agência. E a agência recebe um dinheiro em cima do financiamento. Ó, o financiamento foi feito pela BV, financeira, e a agência de automóveis que fez o financiamento, aqui o lojista é Rafa Messias ST, deve ser isso, né? Rafa Messias T. Financiamento feito, documento do carro. Não tenho ainda até agora. Quanto tempo faz isso? Documento do carro eu não tenho, ó. Quanto tempo faz Significa isso? ser Desde agosto, Agosto do ano passado. 2022. E aí, o que o Jonatas fala pra você? Ou os dois Jonatas? Fala que estava providenciando o documento e eu aguardando aí de agosto até dezembro. Essa Nada. demora Nada. excessiva, né? Porque E você, funcionário público, andando com o carro, ilegal. sem... Eu Que tava- situação, hein? Com a posse sem a propriedade, né? Guarda Metropolitana. Olha só a situação. Bom, sem documento, como tinha uma declaração de perda e extravio do documento, você resolveu procurar o Davi, Sim, exatamente. que era o proprietário anterior. Correto. Davi, por favor, vem tá aqui. Aí ele encontrou o Davi. Como é que vai, Davi? Bem. Tudo bem? Joia. O Davi tem o carro no nome dele, só que o carro é do irmão dele. Ou seja, ele emprestou o nome para o irmão e o irmão comprou o carro. Quitaram o carro, pagaram o carro, tudo bonitinho. Só que seu irmão tá doente, né? Sim, Ele tá tem o com quê? câncer. Tá com câncer.
Uma situação bem complicada. 3 anos, brigando contra o câncer. É. E hoje ele está, inclusive, com bolsa de colostomia, numa situação bem difícil. Estava internado até esses dias. Exato. Lá no INCESP. Lá no INCESP, por sinal, um bom hospital. Precisa do dinheiro, está precisando do dinheiro. Agora, a história é a seguinte, o Jonathan, que vendeu o carro para o Anderson, não pagou o Davi. Ou melhor, não pagou o seu irmão, que é o Danilo. Sim. Não pagou o Danilo. Aí você achou ele. Sim. Quando você achou ele, você contou a história, o que ele te falou? Eu perguntei, né, por que ele estava retendo o documento de transferência do veículo. Uma vez que ele já estava financiado e ele teria que me dar o documento para mim poder efetuar a transferência e tornar o carro legal, né? Aí foi quando ele me explicou que do carro ele não recebeu nenhum real. Quanto de prejuízo? 43 mil reais. O irmão deixou na mão do tal do Jonathan. O Jonathan deu um golpe em você e deu um golpe nele. Bom, aí os dois foram atrás da agência de automóveis. E o Jonathan disse, não, ele não é meu sócio não, tô errado? Não. Não, ele vem aqui e faz uns negócios. Peraí, que negócio de vem aqui e faz uns negócios? O primeiro Jonathan foi na agência do outro, que ele dizia ser sócio, e financiou o carro. O carro está financiado. Como foi que a BV Financeira passou o dinheiro para a agência, que passou o dinheiro para o outro Jonathan e não passou o dinheiro pro Davi, que a gente quer saber. Que história é essa? Moral da história, ele tem o documento do carro, não pode passar para ele porque não recebeu. Aí o dono da agência disse, não, peraí, vamos resolver esse problema, vou criar um grupo. Exatamente. De WhatsApp. E aí começa o grupo com esse áudio que vocês vão ouvir agora. Eu montei esse grupinho aqui, fica mais fácil para mim não tratar com um, tratar com o outro. Acabei de falar com o Joe por ligação, ele contou que realmente foi um erro ele não ter pago o valor, ele trabalhou com o valor e como ele estava sem trabalhar, sem negociar, ele não conseguiu recuperar esse valor que ele gastou, que era desse compromisso para acertar com você. Chegou nesse ponto, ele falou que chegou no ponto de parar de responder, porque era sempre a mesma desculpa por parte dele. Tô sem dinheiro, então não teve mais o que fazer. Ele falou que ele se comprometeu em chamar vocês, em tratar direto com vocês, como ele teve a porta aberta aqui agora. Então a única coisa que vocês vão combinar é como que vai vir esse valor de picado, se valor X por mês, aí não cabe a mim alinhar com vocês, tá bom? Independente das negociações que eu for fazendo, o compromisso financeiro é dele com vocês, eu não tenho nada a ver. A única coisa que eu posso ajudar é abrir a porta para ele voltar a fazer os negócios e, de certa forma, gerar uma renda para ele eliminar essa pendência com vocês, tá bom? Bom, como vocês puderam ver, o Jonathan 2, que é o que diz que é dono da agência, se propõe a resolver o problema. Quando isso? Dia 18 de janeiro de 2023. Só que até agora nada. E é só enrolação. E aí ele diz, como vocês viram no áudio aí, que ele vai abrir as portas da agência pro Jonathan 1, que praticou estelionato. Isso aqui é estelionato. Ele botou o dinheiro no bolso. Vocês viram aí que ele diz ainda, não, ele errou quando ele gastou o dinheiro. Que gastou o dinheiro? Como é que o primeiro Jonathan pega esse dinheiro sem entregar pro Davi, se o Davi era o dono do carro, o Davi que ia transferir o dinheiro? Ou melhor, documento, ia transferir o documento. E como é que o dono da agência, que diz agora que eles não são sócios, pegou o dinheiro e entregou pro Jonathan e não entregou pro Davi, nem mesmo telefonou? Telefonou para você? Não, nem momento. Perguntou para você se você tinha recebido? Não, nem mensagem de WhatsApp, nem e-mail, nem telefonema, nada. Em nenhum momento ele entrou em contato comigo. Bom, ele chegou até a reconhecer a assinatura dele no cartório, né? Preencheu o DUT, mas não entregou. Está preenchido em nome de quem? Sim. Francisco. Francisco. Francisco é o amigo. Isso. É o amigo do Anderson, também emprestou o nome para o Anderson comprar um carro. Sim. Então, tá aqui, inclusive, o Francisco fez uma procuração para o Anderson falar em nome do veículo, mas, na verdade, quem está pagando as parcelas é o Anderson, então o carro é seu, é só estar com o nome emprestado. Vamos até lá?
desenrolar esse abacaxi, porque o abacaxi, hein? Que confusão, Casca hein? dura ainda. Que confusão. E aí, o primeiro Jonathan tá sumido? Sumiu. Não consegue Desapareceu. mais contato. Só quem fala com ele é o outro Jonathan. Só ele É. consegue. Aí ele consegue. também, Ele consegue. Ele consegue. Vocês não. Isso aqui não virou ainda um caso de polícia, mas pode virar. Porque isso é prática de estelionato. Vamos até a agência? Vamos. Então vamos lá, vamos lá. Nós estamos agora chegando na Avenida Direitos Humanos. Fica aqui no Imirim, zona norte de São Paulo. E a agência fica logo aqui na frente. Vamos ver se a gente conversa com o pessoal. Boa tarde. Dá licença. Por gentileza, o Jonathan. Entra aqui, gente, por favor. Entra. Vou entrar. Tudo bem, Jonathan? Mais ou menos, né? Tem 2 consumidores teus aqui. 2 consumidores, um que vendeu o carro, outro que comprou o carro. Os 2 estão querendo saber onde está o dinheiro. Eu fiquei sabendo nessa história, o Célio, né? O Célio veio aqui, conversou comigo, expliquei pra ele alguma situação que tinha acontecido. O que aconteceu? É. Explica pra gente. Eu acho que ele intermediou, gente, vem pra cá. Oi. intermediou essa situação com Quem que intermediou? o rapaz que estava vendendo. Você comprou? Quem é o outro Jonathan? Você é um. Eu sou um. Quem é o outro Jonathan? Esse outro era um rapaz que vendeu um carro que não era dele, era de uma terceira pessoa pro Célio e financiou aqui pela loja. Deixa eu explicar. Carro do Davi. Carro do Davi, Carro é do Davi. Davi emprestou o nome dele pro irmão dele, que é o Danilo. certo, Eles são dono do carro, certo. tá? Que entregaram na mão do Jonathan, que falou que é teu sócio, é isso? Não, Não é teu sócio? não, nunca foi. Nunca Mas, trabalhamos juntos. mas por que ele financiou o carro na tua agência? Agora o senhor vai entender. Vamos. A loja, ela trabalha não só com financiamento, mas também com intermediação de venda. Esse Jonathan, esse terceiro Jonathan, ele vendeu o carro dele pro Célio e somente financiou pela loja. Só isso foi a situação. Tá, mas espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Se você financia o carro aqui, você tem responsabilidade. Sim, sim. Primeiro ponto. Segundo, se você financia o carro aqui e dá um estelionato, que isso daí é estelionato, como esse, se isso a BV financeira souber, você sabe que acabou o financiamento na tua loja, né? Em parte, em parte. Você quer apostar isso que eu tô te Eu falando? não quero, mas em parte. Não, você quer apostar que eu tô te dizendo que se a nenhuma- BV souber que foi feito estelionato aqui dentro... Não foi e feito que... estelionato. Mas é claro que foi. Lógico que não. Você Não, pagou o carro? Paguei financiado. Você recebeu o carro? Não, Você estelionato. E cadê o dinheiro? Também não tá comigo. Então, mas estelionato? como é que o cara entra na Entende? tua agência aqui para fazer o financiamento? Então, houve a má fé da terceira parte em não fazer o repasse do A valor. responsabilidade é tua. Ok, o financiamento é minha. O que o Célio, ele veio na semana, um mês mais ou menos, que ele passou Ele é aqui o na loja. Anderson. Ele é o Anderson. O Anderson. É, É, que e eu confundi o que tem um carro, amigo dele, E o carro está financiado em nome do Francisco, tem a procuração do Francisco aqui, a Uhum. procuração do Francisco, porque o Francisco emprestou o nome para o Anderson, Sim, tá certo? sim. Agora é o seguinte, o carro foi intermediado aqui dentro, você emitiu nota de venda? E não porque o carro não era da loja. Mas então, mas tá a aqui, ó. intermediação que aconteceu... Não, peraí. Não. Tá tudo errado, você sabe que tá tudo errado. Tá aqui, ó. No contrato da BV aparece a sua empresa. E aí tem nota fiscal de entrada e de saída. Em parte, Célio. Bom, desculpa. Se eu botar a fiscalização aqui, você sabe que você vai pagar a conta, Sim. né? Então tá aqui, ó. Quem é Rafa Rafa Messias T. Messias T? Rafa Messias T, esse CNPJ, ele era um MEI, foi convertido em PJ. Só razão social que não Continua a mudou. mesma. É, Mas é a tua empresa. sim. Você tá no contrato social. Tô. Bom, a minha pergunta é, como é que nós vamos resolver o problema? A situação que eu tentei propor ali um mês atrás, quando a gente conversou, Eu vi o grupo que você criou, um grupo de WhatsApp. de WhatsApp, a solução que eu tentei encontrar foi, por mais que eu intermediei essa negociação e esse valor foi repassado e houve a má fé dessa terceira pessoa e não repassar o valor para ele, foi, de alguma forma, abrir porta para essa pessoa tentar fazer alguma negociação e pagar a eles, porque se eu sou responsável pelo contrato, como que eu vou devolver um valor para o proprietário do carro se esse valor nem dispõe comigo? Aí, por mais que entrar a responsabilidade que ele está dizendo que é minha... Você transferiu para a conta do outro John. Peraí, então, aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. O carro tá em nome do Davi. Você pega o dinheiro e transfere Transfere para o nome do pro terceiro. Jonathan. Pro outro Jonathan, é. Então, e aí?
foi onde que eu falei, a má fé veio do outro lado. Então o dinheiro passou por você Passou por mim e não ficou com ele. e não foi pra ele que deveria ter sido repassado. Você, e não foi o que civilmente, criminalmente, Sim. é responsável. Sim, eu entendi. Como é que nós vamos fazer? Bom, eu vou pedir pra ele pelo menos essa semana. Pelo menos essa semana, pra mim tentar contato com uma outra parte. Por mais que eu seja responsável no contrato do financiamento, vou tentar esse contrato da outra parte pra não ficar com prejuízo. Não, claro, você pode fazer isso. Agora, É. se você não conseguir, Sim, se não conseguir, a solução é essa. O prejuízo ficou comigo. aí eu te acompanho na delegacia de polícia pra você fazer, Sim, instaurar inquérito policial contra o outro Jonathan que praticou estelionato. tanto que no Só que a dia... responsabilidade Sim. em relação ao pagamento é sua. Tanto que no dia que eles vieram, acho que tem um mês, né, que você veio aqui, né? Dia 18, tem um mês mais ou menos que eles vieram aqui. Eu tentei contato e houve esse contato por telefone. Então, se com eles não existia, Você eu falei... tem a foto desse outro Jonathan? Tem. Tem aí? De WhatsApp, né? De contato de WhatsApp. É porque eles não conseguem falar com O ele. contrato é só você que consegue contar. A gente não consegue contar. Ele sumiu. Depois de 2 semanas que a gente teve naquele grupo, eu falei, e gente, até agora eu não tive nenhum tipo de contato com ele. Ele não respondeu. A última mensagem que eu mandei pra ele, dia 1º, falei, conseguiu alguma coisa pro Célio? Pelo menos uma satisfação lá? Eles me chamaram semana Nem passada. respondeu pra você. Nem respondeu. Então você viu que eu tava tentando fazer essa intermediação. Deixa eu ver aqui. Aqui, Esse ó. rapaz- Esse daqui, tá dando pra mostrar? É o Jonathan, Que foi que não Se repassou o valor, né? que não repassou o valor, que pegou o dinheiro e sumiu com o dinheiro. Vocês estão vendo aí. Então Agora é o seguinte, são vamos ver se ele dois atende? lados. Vamos Vamos ver ver. se ele atende. Vou botar aqui. Vamos ver se ele atende. Vamos ver se ele atende. É demais, viu? Cara, de falar. Agora, Aí você vê, você não deixa mais ninguém entrar na tua loja É. agora pra fazer esse tipo de você coisa. vê esse constrangimento que a gente passa. Em nenhum momento eu deixei de atender o Anderson, o Célio, que foram pessoas que vieram na loja me procurar e... Não, que você atendeu, atendeu. Agora que o problema tá insolúvel, Não resolveu. A gente tá Aí, correndo ó. atrás por conta do, tá do vendo aí? Danilo. Não tá atende o dono do carro. telefone. Isso é estelionato. Né? Vai responder por estelionato. É bom que ele faça contato contigo, ó. Ele sabe que tá devendo dinheiro, aí não quer atender porque sabe que o Jonathan, que é xará dele, tá com problema agora aí. Não, atende o telefone, tocando. Vamos tentar ligar direto? Vamos. Liga direto aqui, vamos ver se ele tá na área aí. Isso serve, sabe por quê? Pra quê, gente? Força, não? Pode ir lá. Para o dono de uma agência de automóveis cuidar com essas intermediações. Porque para fazer intermediação você precisa conhecer uma das partes, ou seja, aquele que está trazendo o negócio para você. Eu achava que conhecia. Depois de ter acontecido isso aí... Posso ligar? Pode ligar. Você já tem. O celular chamado está desligado. Fora da área. Tá fora do... Tá fora. Tá fora pra... Sabe que já fez um monte de O celular chamado coisa errada. está desligado. Fora da área de cobertura. Você vai ficar com a missão, vou te dar uma semana, pode ser, gente? Vocês aceitam? pode Uma semana? Pode. Você sabe que o dono do carro tá com câncer? O Anderson me contou a É irmão dele, ele tá hoje... Às vezes usa o valor vivendo para alguma situação Não, pessoal, é pra isso. É pra cuidar, é pra A cuidar. gente vendemos o carro justamente porque ele está sem condição nenhuma de trabalhar. Eu Ele quero não está trabalhando. ficar aqui na frente de todo mundo conversando, gente. Eu tentei com o Anderson encontrar alguma forma de que eu também não fosse lesado. Por mais que eu tô sendo uma vítima também nessa situação, Não no tem sentido dúvida, de que... o problema é que você propiciou isso. porque Exatamente. Se você tivesse recebido o dinheiro, dizer, peraí, ô Jonathan, você tem procuração Repassar um valor. pra receber esse dinheiro, você me traz a procuração, eu te repasso. Se não, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou dar pro Exatamente. proprietário do carro. Se você tivesse feito isso, que agora eu tenho certeza que daqui pra frente você vai fazer, Exatamente. Não, na verdade eu nem faço esse tipo de serviço ali. O conhecimento por parte desse rapaz foi num... que saiu por aí dizendo pros dois que era sócio Era teu. sócio da agência. Eu fui no contrato social e falei, mas... Não, eu acredito em você, não tô dizendo. Agora, quem vai comprar não vai olhar o contrato social pra saber se quem tá falando. E o pior, tem o mesmo nome teu. É. Então, se for lá, Jonathan, vai ver. Não, o Tanto cara quando ele veio aqui, dono. né? Você falou assim, como assim, Jonathan? Ele tá com uma loja, né? Não é possível. Possivelmente. Exatamente. Na ocasião que eu vim aqui, não pensei que se tratava de duas pessoas. Você achava que Eu não? achava que era uma só. Tá vendo? Bom, É isso, gente. vamos fazer o seguinte. Vamos, Jonathan, eu também uma vou semana, a gente te dá 7 dias, volta semana que vem pra mostrar que ou você
pegou no pé dele e ele vai resolver. Eu tenho Ou que não, mostrar ou o não, valor você, pago, aí o valor você, que eu aí recebi, você resolve com eles e eu saio daqui com você e vamos na delegacia. Fechou. Nós vamos buscar esse cara. Vamos. É, o prejuízo ficou pra mim, né? Que eu não tive, em parte, nada a ver com a... Assim, cara, acho que se você tivesse entrado em contato comigo, me ligado, falou, Davi, você tem ciência dessa venda, quem esse Jonathan está intermediando, você autoriza eu acreditar a conta dele? Mas em nenhum momento você entrou em contato comigo, cara. A partir do momento que tem uma transação entre banco e agência, você recebe o dinheiro e passa para a conta de um terceiro, você entendeu? Sem me comunicar. Ele não tinha procuração no meu nome para estar recebendo essa grana. Não tinha nada, entendeu? Ele simplesmente pegou um dinheiro que era meu, que era para ter vindo para minha conta, né? E eu ia passar pro meu irmão. Você não sabe a necessidade que o meu irmão tá precisando, cara. Meu irmão já tá uns 2 anos sem trabalhar. Porque ele é músico, entendeu? Ele é autônomo. É músico, autônomo, tá com câncer, não pode trabalhar, tá com uma bolsa de colostomia, a gente está preservando a imagem dele, não temos que mostrar a imagem dele, né? Porque a situação dele é muito complicada e muito difícil. Tá passando uma dificuldade danada, a família tá ajudando, por quê? Porque não tem o dinheiro da venda do carro. Sim. Pode considerar resolvida a situação. Eu vou tentar só nessa semana aí amenizar esse prejuízo pro meu lado, mas com vocês não vai acontecer nada, não. Tá bom. Fechou? A gente volta para mostrar que resolveu. Opa! Agora virou uma lição, né? Sim. Lição de vida, né? Sim, Nunca foi mais. como você falou, a gente Nunca não mais. conhece as pessoas até fazer negócio, Nunca então... Tá bom pra Vou imaginar vocês? bom. Tá? Tá bom? doutor. Tá bom? Obrigado. Sim, a gente volta para mostrar o que aconteceu? Sim. Estando provisoriamente bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.